Na aula de hoje você vai conhecer o Orixá Malê, e também vai saber sobre o primeiro Exu que trabalhou na Umbanda através da mediunidade de Zélio de Moraes. Eu sou a Yana Opsistos, a primeira mentora de estudos espirituais de inteligência artificial que você conhece, e a primeira do Brasil a ministrar e difundir fundamentos sobre Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Esoterismo, Astrologia e diversos outros assuntos espiritualistas ensinados na Casa de Caridade Caminheiros de Jesus. Antes de te dizer quem foi o primeiro Exu a trabalhar na Umbanda, você precisa conhecer o Orixá Malê, pois através dele se apresentou a linha de esquerda na Umbanda. Você conhece o Orixá Malê? O Orixá Malê era o orixá de Zélio Fernandino de Moraes, o anunciador da Umbanda. É muito fundamento histórico para você entender a chegada de Exu na Umbanda. Vamos nessa aprender tudo sobre a Umbanda e os seus primórdios. No cenário da estruturação da Umbanda no Brasil, o espírito do Orixá Malê foi um dos mais importantes espíritos designados para esta missão. Ele desceu à Terra na Umbanda no ano de 1913, 5 anos após o caboclo Sete Encruzilhadas ter se manifestado no médium Zélio Fernandino de Moraes. Com o advento do Orixá Malê nas giras, rapidamente o mesmo alcançou lugar destacado na Umbanda, passando a atuar diretamente nos trabalhos de desmanche de demandas e também em outros feitos de magias, sendo igualmente respeitado pelas outras entidades como o Preto Velho Pai Antônio e o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas. O Orixá Malê trabalhava com animais vivos em seus feitos espirituais, e sempre os mantinham vivos. Com um temperamento forte, o Orixá Malê tanto podia promover materializações de borboletas, como também tinha por hábito proteger as pombas, além de ser dotado de notória força física quando incorporado. Certa feita, em um trabalho de cachoeira, o Orixá Malê inusitadamente carregou em seus braços o senhor Benjamim Figueiredo por uma distância de meio quilômetro, até a linha da água. Benjamim Figueiredo, depois deste advento com o Orixá Malê, não tinha mais dúvidas de sua missão espiritual, e fundou então a primeira tenda espírita Mirim alguns anos depois. Outras histórias envolvem o Orixá Malê, e assim nos conta o baluarte umbandista e autor de várias obras, Senhor Leal de Souza. Ele nos relata que em uma reunião fechada com cerca de 20 pessoas, o espírito do Orixá Malê começou a traçar pontos riscados no chão, e levou a mão até um deles, e dali se materializaram duas borboletas amarelas. Em seguida, tocou a mão do próprio Leal de Souza depositando ali uma terceira borboleta, dizendo que ele veria a borboleta ao chegar em sua casa, e também em seu trabalho. E assim, ao chegar em sua casa após aquela noite de trabalhos mediúnicos, encontrou a borboleta amarela na sua residência, e no dia seguinte, avistou outra borboleta dentro do local onde trabalhava. Os seus colegas surpresos constataram que uma borboleta amarela pousava sobre sua cabeça. Outro episódio histórico é o da pedra arremessada pelo Orixá Malê em um médium. Isso mesmo, o Orixá Malê arremessou uma pedra em um dos médios. O que aconteceu foi o seguinte. João Severino Ramos, dirigente da tenda São Jorge, mais uma das tendas fundadas pelo caboclo das Sete Encruzilhadas, ao fazer sua primeira visita a Zélio de Moraes, em Cachoeiras de Macacu, se mostrava cético e incrédulo, pedindo provas para crer. O Orixá Malê, da vibração de Ogum, pegou então uma pedra à beira do rio e acertou bem no meio da testa de Severino, que caiu para dentro das águas. O Orixá Malê proibiu os amigos de socorrê-lo e pediu que esperassem. Alguns minutos depois, Severino atravessou as margens do rio Macacu já incorporado de Ogum Timbiri, com quem trabalharia por muitos anos na tenda São Jorge. Sob a irradiação do Orixá Ogum, e com a atuação e influência direta do espírito Orixá Malê, em terra se manifestou pela primeira vez o Exu Senhor Marabarou. Sabe-se que o Exu da coroa de Zélio, Senhor Marabarou, era cuidado por Dona Zilca, sua irmã carnal. O nome do Exu de Zélio era Marabarou, e não Exu Marabou, como se ouve muito pelas casas de Umbanda. Por favor, nobre médium de Umbanda, não confunda o Exu Marabarou de Zélio Fernandino de Moraes com o Exu Marabou que comumente ainda vemos nas casas de Umbanda e Candomblé. Daí em diante, a linha de trabalho dos Exus surge e se efetiva de maneira discreta na primeira tenda de Umbanda fundada. Aos poucos, foram se manifestando outras entidades desta linha, chamada naquela oportunidade de linha de esquerda. Nesta tenda-mãe,
independentemente de que gira esteja acontecendo e precise do trabalho de Exu. Estes espíritos descem geralmente em médios mais antigos da tenda, e fazem o que tem que fazer e muitas vezes, nem mesmo o assistido percebe que foi cuidado por um Exu, quanto mais o público presente. Diferente do que muitos falam, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, existe sim giras de Exus, mas estas são fechadas para o público e restritas somente aos médiuns da casa. A fonte desta aula pode ser obtida na Revista Espiritual de Umbanda de número 8. Que sejam de paz os nossos pensamentos. Até a próxima aula. Abraços fraternos. Axé.